Projeto Escolha a Escola, entrevistando hoje o professor Eduardo Gula, que é diretor pedagógico do Colégio Albert Einstein. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui, professor. E a gente já está recebendo alguns comentários, algumas mensagens aqui nessa transmissão ao vivo, né, Carol? Sim, a Tatiane Ricardo, sua irmã, mandando uma boa noite. E também a Ludmila Puntel, falando que esse tema, o uso do celular, é muito importante, pois muitas vezes os alunos se escondem atrás deste aparelho. O esporte vem como uma ferramenta fundamental de socialização. Mandou um abraço para vocês dois. A Ludmila Puntel, né? E a Tatiane Ricardo. Tatiane Ricardo. Obrigado pela participação de vocês aí. Carol, dá uma repassada em todos os nossos internautas aí. Isso, que já agora também a Aparecida Batista, falando que sempre aprende com você, Gula. Guilherme Macu? Guilherme Macu, aluno. Falou que ama você. Gula, bem, eu te professor. amo. Então, tem a Olivia, a Maria Cristina, Olivia Pereira e Maria Cristina. Tá certo, todo mundo ligado então aqui no Escolha a Escola, mandando suas mensagens, seus comentários. O senhor viu aí que as pessoas realmente se preocupam, acho que é uma preocupação, né, constante, né, a questão do celular em sala de aula e também da prática esportiva, aí, que eu acho que é um assunto que precisa ser muito debatido, muito discutido. Se perdeu muito, né, por parecer que não precisa. Porque talvez essa preocupação dos pais, precisa conteúdo, estudar, passar aula de matemática, física. Eu quero saber do que importa, né? Quantas aulas de matemática tem por semana? Não te perguntam quantas aulas de esportes o filho vai fazer por semana. Quais são os esportes? Qual é o espaço que a escola tem para isso? Né? Isso cada vez mais é fundamental, né? Principalmente nesse mundo que a gente vive hoje com tanta pressão de todo lado, onde você consegue ter um pouco mais de equilíbrio para viver bem, né? Ser um bom aluno, mas ter um equilíbrio para viver bem. Tá certo, professor. A gente prometeu que ia falar nesse bloco aí justamente dessa pressão, desse momento aí que é um divisor de águas, né? Que é a passagem para o ensino médio, né? Que é um desafio, né? Eu imagino, para pais, para alunos e para professores também, né? Para pais, porque eles percebem aí que os filhos estão entrando no momento decisivo, os alunos pressionados e os professores com aquela obrigação de fazer, dar conta, né? Dar conta do trabalho. Realmente é muito difícil para o aluno. Primeiro que ele é muito jovem, né, Chico? 14 anos e aí parece que você vai mudar o seu mundo. Então parece que até o fundamental você pode tudo. Você pode ser inclusive feliz. E no ensino médio isso não lhe é mais permitido. Você agora vai ter que estudar muito, é tudo mais difícil, é muito conteúdo, são provas de um nível de exigência maior e agora você tem que estudar para valer, porque se você não o fizer, você não vai para a faculdade. Então já se coloca um monte de mitos que na verdade não são assim, não precisa ser assim. O ensino médio é mais uma fase na vida do adolescente posterior ao fundamental. Ele vai aprender outros conteúdos, ele vai ter um nível de aprofundamento diferente, mas ele também vai poder desenvolver habilidades diferentes. Agora, assustar dessa forma, fazer esse terror em cima do que vai ser, causa um pouco de pânico muitas vezes, né? Imagina como fica a cabeça do estudante, né? Porque se numa escola com esse conceito que o senhor está passando aí diz justamente isso, calma, é uma fase tranquila, mais uma fase sua adolescência. E em casa ele recebe aquela pressão, ele deve ficar, né, não sabe em quem acreditar. Aí bem difícil, né, professor? Então, e nesse do quem acreditar, acho que é preciso a escola mostrar. Então, as aulas da escola, o nível de relacionamento, como tratar o aluno, isso tudo vai mudando um pouco, você acreditar no que eu estou te dizendo, que é mais uma fase na sua vida que pode ser tão boa quanto foram as anteriores. E talvez até melhor do que vão ser as posteriores. Muita de como ela é feita. Uma escola menor acaba tendo essa possibilidade maior. Você conhece mais os alunos, você se relaciona mais com as pessoas, tem jeito de perceber quando alguém está um pouquinho aflito, chamar para bater um papo, e às vezes você consegue acalmar um pouco essa situação, né? Professor, pelo que eu estou entendendo, tem alguma mensagem, Carol? Quantas turmas? Nós temos 9 turmas, são 3 turmas de cada série, 3 de primeiro, quantos alunos? Segundo e terceiro. No total da escola, próximo de 400. Em cada turma. São próximo de 40 alunos por turma. Bom, professor,
por tudo isso que o senhor está dizendo, dá a impressão também de que, além de educar o aluno, a escola também precisa educar os pais, né? Muitas vezes. Nesse sentido, de compreender. De mostrar para os pais terem um pouco de calma nesse sentido, porque parece que a gente tem que cobrar do filho tudo, né? E pai tem uma coisa engraçada também, Chico, porque a gente sempre quer que o filho seja muitas coisas do que a gente não foi. Uma projeção, né? Então, eu não fui o melhor atleta na minha idade, mas eu quero que meu filho seja o melhor jogador de futebol do time. Eu não era o melhor aluno, mas eu quero que meu filho seja. Inclusive, no futebol tem aquela situação que, às vezes, para quem vê de fora, é constrangedora, né? Que o pai gritando ali com o filho. Não, e às vezes até errou, meu filho. Xinga o menino porque fez um passe errado ou perdeu um gol, né? Então, a gente deposita nos filhos um pouco isso, né? Aquilo que a gente gostaria de ter sido, e não foi, muitas vezes, mas quer que o filho seja. Então, são pressões excessivas e desnecessárias. Acho que o importante do ensino médio é entender. Você vai ter um conteúdo novo, você vai ser capaz de aprender, depende muito como a escola ensina, lida com esse conteúdo, a pressão pode ser maior ou menor, dependendo de como a escola faz, mas é mais uma fase da sua vida, e não por ser o ensino médio vai ser uma fase mais difícil ou pior. Eu acho que até é uma fase muito bacana, a gente lembra muito bem dos professores, depois quando a gente está mais velho, né? Dá para ver pelas mensagens de carinho, que foram né? bacanas com você, então isso é interessante. E é muito bom trabalhar com os alunos da cidade. E como é que o senhor está vendo a reação dos estudantes em meio a todo esse contexto que a gente está falando, de uma maneira geral, assim? Como é que o senhor conceituaria aí o nível emocional dos estudantes com relação a essa pressão, a essa fase tão diferente que é o ensino médio? Eu percebo que eles se sentem acuados em si, né? De terem tantas pressões externas. Na média. Por todas as escolhas que tem que fazer. Então, você tem que escolher o que você quer ser, que profissão você quer, onde você vai trabalhar, o que você vai fazer, quantas horas você tem que estudar, várias atividades que você faz, até além da escola, outras fora. Então, numa idade que talvez não permita tantas tomadas de decisões, né? Com tanta pressa, com tanta velocidade. Então, às vezes dá um passo atrás para dar 2 na frente com mais impulso, com mais qualidade. É importante, às vezes, ter essa calma, analisar se é a hora de tanta pressão. Não que a gente não queira que estude, né, Chico? A gente quer que estude, quer que faça o seu melhor, mas nem sempre o seu melhor é o que eu gostaria que fosse. Então, também aprender a valorizar o aluno quando você percebe que ele realmente está se esforçando, chamada, uma palavra de incentivo, todo mundo gosta, né? O senhor diria então que o professor hoje, nesse contexto de pressão, ele funciona também como um ombro amigo? Sim. Quando você tem bastante contato com os alunos, que você é próximo, você acaba sendo, muitas vezes, o que o pai no momento não está podendo ser. Ou às vezes ele até ouve mais você, professor. O senhor escuta a reclamação dos alunos com relação aos pais? Às vezes sim, em relação aos pais. Qual é a maior reclamação que eles fazem? Que o pai às vezes é muito duro, que o pai não conversa, que o pai só impõe. Então, esse é um erro também quando a gente conversa com o adolescente. Adolescente, a gente sempre deve ouvi-los primeiro. O que o senhor diz no momento desse para o estudante que lhe procura? Eu falo que são fases da vida, que eu também passei isso quando adolescente. Os pais sempre querem o melhor para a gente e às vezes não sabem como nos instruir para esse melhor. Então, que às vezes bate um papo com o pai, conversa com o seu pai que isso não está te fazendo bem, ou seja honesto com ele. É importante você estabelecer uma relação de confiança e de lealdade, né? Com o pai. Tá certo. Professor, a gente vai falar ainda do conflito, né, que existe entre o conceito de aprender, né, e de estudar para passar no vestibular, aqui no projeto Escolha a Escola. Para não perder nosso conteúdo e lives com os entrevistados, siga nossa página no Facebook e também no nosso canal no YouTube.